6:30. Confira a sua sintonia. Confira a sua sintonia. Você está na Verde Vale, operando na frequência 89,9. Nova 89 FM. Uma emissora da Fundação Arnóbio Abreu. Açu, Rio Grande do Norte. Atenção! Este programa é uma produção independente. Tudo que for debatido e apresentado é de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Está no ar pela Nova 89 FM. Reflexões Espíritas, um programa de responsabilidade da Comissão Regional Espírita do Vale do Açu. Aprendizados da vida. As etapas de nossa vida sempre irão apresentar lições importantes para nosso aprendizado. Não há momento da existência onde não haja ensejo de crescimento pessoal. Afinal, é esta a finalidade maior da vida. Natural que se apresentem períodos de semeadura e de investimento, marcados pela renúncia de momentos de lazer, das horas de ócio e amenidades. Exigirão de nós dedicação e seriedade. Pedirão de nós constância e firmeza. Esses dias trarão consigo as lições da disciplina, da perseverança, oferecendo oportunidade de maturidade nas escolhas e opções. Também haverá dias de conquista, sucesso e vitória. Esses nos oferecerão o sentimento de realização, de completude, de autorrealização. Mas trarão igualmente oportunidades de aprendizado, nos oferecendo o ensejo de treinar a humildade, ao nos permitir a análise do quanto de orgulho, presunção e arrogância ainda existe em nós. Haverá em nossa existência dias de plena saúde, vigor físico e disposição. Dias em que o corpo físico poderá ser exigido em sua plenitude, colocando-se como ferramenta ao nosso dispor. Esses momentos nos darão a chance de desenvolver o hábito do trabalho, o aprendizado da ocupação digna das nossas horas. Sem limitações impostas pela máquina física, teremos a oportunidade de incutir em nós os hábitos saudáveis da labuta honesta, do serviço no bem e para o bem. Naturalmente, outros dias virão, nos quais a doença, as dificuldades orgânicas, os cerceamentos físicos se farão presentes. Nesses dias, outras serão as lições que se apresentarão para o aprendizado. Teremos a oportunidade de vivenciar a paciência, a resignação e a fé. Junto a essas mestras incomparáveis, virá também a oportunidade mais intensa de desenvolver o hábito da oração, da meditação e autoconhecimento. Serão as lições de convivência conosco mesmo, com nosso mundo íntimo, nossos valores e emoções. Vemos assim que a vida é rica em seu suceder de experiências e convites ao aprendizado. Cada momento traz consigo suas lições. Aquelas que a providência divina percebe serem as melhores e mais adequadas para a nossa experiência existencial. Portanto, de forma alguma reclamemos do que nos sucede. Antes, reflitamos qual a lição que a vida nos convida a soletrar, a experienciar. Jamais maldigamos os acontecimentos que nos alcancem. O que hoje nos surja como grande problema ou empecilho de difícil remoção, em verdade, se constitui ferramenta de aprendizado e catapulta para novos patamares de lucidez e entendimento. Deus nos conhece à intimidade e aguarda sempre um momento propício para as lições mais apropriadas. Igualmente, sabe a que exatamente nos deve submeter, a fim de que cresçamos em intelecto e moral, no rumo do progresso. Nesse entendimento, agradeçamos a bondade divina por tudo que nos sucede.
Amparados pela fé, busquemos aproveitar todo momento de nossa existência para que as lições sejam apreendidas pela mente e pelo coração. Muito boa noite, meus amados irmãos, queridos ouvintes das duas dimensões da vida. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Reflexões Espíritas. Este programa que tem a responsabilidade da CREVALE, Comissão Regional Espírita do Vale do Açu, e apoio da sua nova 89 FM. No programa de hoje, a nossa proposta é refletirmos sobre a lei do progresso, sociedade e trabalho. E, dentro dessa temática, vamos buscar refletir e compreender o que é progresso, né? Por que a sociedade é tão importante e qual a importância do trabalho em nossas vidas. São as nossas reflexões logo após o nosso bloco comercial. Estamos apresentando Reflexões Espíritas. Na hora de construir ou reformar, você sabe que o endereço certo da sua construção é a Conceito Material de Construção, que fica na rua Vereador José Jacó, no bairro Bela Vista. Lá você vai encontrar madeiras, ferragens, material elétrico, tintas e tudo mais que você precisa para a sua construção ou reforma com aquele precinho super camarada. Conceito Material de Construção. O endereço certo na hora de construir. Agora, na hora de comer aquele pãozinho gostoso, fabricado com todo carinho, com padrões de higiene, você procura a Padaria São Geraldo, fica na Avenida Senador João Câmara e tem todo um leque de ofertas para você, com o melhor preço, a qualidade inigualável. Tem ainda o restaurante São Geraldo, também na Senador João Câmara, no mesmo endereço da padaria. E lá você pode desfrutar de uma cozinha regional, nacional e até internacional. Padaria e restaurante São Geraldo, servindo bem para lhe servir sempre. Lojão do Real. O Lojão do Real fica no centro da cidade. Você tem todas as possibilidades de comprar tudo que você precisa em miudezas, em plásticos, em brinquedos, ferramentas. Tudo mais que você precisa está no Lojão do Real. 2 lojas para bem lhe servir. Uma ao lado da Prefeitura Municipal do Açu, na Praça Pedro Velho, e outra na Rua São João, em frente à Feira Livre do Açu. Agora, minha amiga, você quer economizar de verdade? Fazer as suas compras num ambiente agradável, com aquele sorriso estampado no rosto? Procure Carvalho Supermercado. O Carvalho Supermercado é o supermercado que atende a você com comodidade, com preço baixo, com promoções, com ofertas todos os dias. Carvalho Supermercado, o endereço certo da sua economia. Fica no bairro Bela Vista e atende aos domingos. É o único supermercado que abre aos domingos. Carvalho Supermercado. Estamos apresentando Reflexões Espíritas. Meus irmãos, estamos de volta aqui pela sua nova 89 FM com o programa Reflexões Espíritas. E já na abertura do programa, mandar aqui um abraço ao meu querido irmão, querido amigo Ayrton Rodrigues, aqui do Açu, meu amigo Sérgio Melo, lá no Rio de Janeiro, na cidade de Japeri. Grande abraço, meu querido. A nossa queridíssima Silene Pereira, a Mailane Joviati, também Gorete Fonseca, e a Nena Tereza, que também estão aí nos acompanhando. E na noite de hoje, o nosso propósito, como disse, é refletir sobre a lei do progresso, e a lei do trabalho e também a lei de sociedade. E a gente começa pensando em progresso, definindo o progresso em 2 instâncias. O progresso ele é intelectual e também é moral. Então, ele pode observar que o progresso, eminentemente, ele está nessas 2 dimensões. Nós progredimos intelectualmente
deveríamos também, ao mesmo passo, desenvolvermos, evoluirmos intelectualmente, aliás, moralmente. Nem sempre os dois caminham lado a lado, ou melhor dizendo, dificilmente os dois caminham lado a lado, né? Então, a lei do progresso, ela é inexorável, ou seja, ela vai acontecer de qualquer forma. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem que atingir a finalidade que Deus lhe propôs. Quando Deus, na sua bondade, no seu amor, nos individualizou do fluido cósmico universal, nos fez espíritos simples e ignorantes, com um propósito maior, que é o de evoluir, que é o de alcançar a compreensão e o íntimo de Deus, mas não de uma forma gratuita, mas pelo nosso merecimento. Então Deus nos chama a responsabilidade de a cada dia estarmos construindo o nosso processo de evolução para que tenhamos méritos. De nada adianta, Deus não seria justo se criasse alguns espíritos perfeitos, né, e outros imperfeitos com a necessidade de passar por todo um processo. Então Deus é justiça plena, pura, a mais perfeita expressão da justiça. E é nessa perspectiva de que Deus nos cria a todos, indistintamente, simples e ignorantes, com o propósito de evoluir, de nos melhorarmos, de alcançar esse melhoramento intelectual e moral, pelos nossos méritos, pelos nossos esforços. Não é isso? Então, mesmo que nós queiramos, a gente não vai conseguir jamais deter a marcha do progresso, porque Deus nos quer felizes, Deus nos fez para a felicidade, mas a felicidade sem méritos não pode ser chamada de felicidade, né? Então, a felicidade em Deus, ela se constitui no nosso esforço para sermos pessoas melhores. E aí, pensando em progresso, nós indagamos o que é progresso. De maneira geral, nós podemos dizer que progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, né, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente nos domínios do pensamento e da consciência. Ora, quando nós falamos de progresso, estamos falando desse caminhar constante em busca de algo, né? Progredir é ir à frente, é ir mais além. Progredir é buscar aquilo que nos constitui felicidade. E assim sendo, o progresso é uma lei que se realiza independente da vontade do homem. Mas o progresso, ele é, acima de tudo, uma lei de Deus. O progresso vai acontecer, quer eu queira, quer Wilson queira, quer a gente não queira, né? Quer você que está nos ouvindo, nos acompanhando aqui pela Nova 89, também pelo Facebook, quer que a gente queira ou não queira, o progresso vai acontecer. E aí eu trago um exemplo bem simples e bem prático, que é, por exemplo, se nós pensarmos nos nossos avós, nossos bisavós, como é que era a condição desses seres, dessas pessoas muito amadas por todos nós? Como é que era a vida deles? Quais eram as condições que eles tinham na época em que viveram a sua juventude? Quais eram os avanços que eles conseguiam, que tinham disponibilidade naquela época? Se nós pensarmos, vou pensar aqui nos meus avós, e vou lembrar da minha avó Maria das Mercês, e também Dona Maria Queiroz, minhas duas avós. Vou lembrar, por exemplo, do espanto que essas duas mulheres tiveram ao enxergar pela primeira vez numa televisão, Wilson. Sabe, era algo assim, fantástico. Uma televisão, o que hoje para a gente é algo extremamente comum, natural, normal, para elas foi um espanto, né? Imagine naquela época alguém falar de telefone celular. Aí então que o negócio ficava realmente mais complicado ainda, né? Então, se nós pensarmos que hoje a condição intelectual que nós temos, né,
nós percebemos que há um avanço, há um progresso, há um desenvolvimento intelectual da raça humana muito grande. Né? Hoje, se antes você escrevia uma carta, vamos dizer aqui, para Natal, para alguém que morasse em Natal, era no mínimo 10 dias ou 15 para essa carta chegar até a pessoa. Hoje você manda um e-mail e em menos de um segundo esse e-mail já está disponível para quem você enviou. Então, há um processo de evolução, há um processo de melhoramento, de desenvolvimento, de construção de conhecimento, né, da raça humana. Isso nos mais diversos setores. E aí, a doutrina espírita vai nos dizer que o sentido do progresso abrange a ideia da perfeição e do aperfeiçoamento. Né? Cada um de nós, e pensamos individualmente e pensar coletivamente, nos leva a pensar que o progresso vai nos atingir de alguma forma, né? Da ideia de buscar a perfeição, buscar ser melhor conhecedor, por exemplo, Luís, aqui na questão da radiodifusão, né? Isso em todos os setores da vida, o médico em melhores recursos da medicina, o engenheiro e por aí afora. Mas, infelizmente, se a raça humana evoluiu e cresceu e progrediu enormemente, e nos últimos 20 anos para cá, né, aí então é que o progresso se dá de uma intelectual, né, deixamos claro, se dá de uma forma muito mais rápida, muito mais veloz, mas paralelo a isso, o nosso progresso moral ainda caminha a passos de tartaruga, e talvez tartaruga ainda seja muito rápida, talvez lesma fosse uma analogia mais adequada, né? Porque se nós crescemos intelectualmente na tecnologia, infelizmente no desenvolvimento de armas, né? Infelizmente, e aí você tem, se nós pensarmos que na antiguidade, nem tão antigo assim, nas guerras lá, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, você tinha fuzil e baioneta de curta distância. Hoje você tem fuzis que alcançam 2.000 metros com tranquilidade, com mira laser, com mira telescópica, não sei o quê. Ou seja, a intelectualidade humana que progrediu, moralmente não foi acompanhada. E aí, se da raça humana desenvolver o conhecimento no caminho do bem, no caminho da fraternidade, no caminho do amor, no caminho daquilo que Jesus nos ensinou, a humanidade utilizou o seu conhecimento, o seu desenvolvimento na construção de artefatos para a destruição do seu próximo. E aí, daí cada vez mais a necessidade de aperfeiçoamento pessoal, né? Cada um de nós precisamos pensar nesse aperfeiçoamento moral para, pelo menos, se aproximar do desenvolvimento intelectual. E aí, um dos pontos interessantes para se observar, deixa eu pedir aqui ao pessoal que está nos acompanhando aqui pela live do Facebook, né? O pessoal pode fazer comentários para a gente saber quem está conosco. Eu estou vendo várias pessoas aqui conosco. Pode fazer um comentário, dar uma boa noite, tá certo? Porque quando você só curte, bota só lá o dedinho para cima, a gente não vê quem é, não dá tempo. Mas se você escrever, a gente consegue ver quem é que está conosco, né? E aí, deixa eu olhar ali, nosso irmão Alberto Muniz, lá no Rio de Janeiro, em Japeri, e nosso irmão Chagas Rocha, aqui em Açu, que também estão nos acompanhando. Boa noite a vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência. Então, nessa ascendência moral, é o caminho que nós deveremos tomar para ampliarmos a nossa consciência quanto à importância do autodesenvolvimento enquanto espíritos eternos. Aliás, enquanto espíritos imortais. É sempre bom lembrar essa questão, essa distinção entre eternidade e imortalidade.
Deus nos fez espíritos imortais, nos constituiu espíritos, nos individualizou, nos tornou consciência para não morrermos jamais. Há, certamente, diversas linhas doutrinárias que compreendem a morte como a do corpo físico. Para nós espíritas, a morte ela é do desconhecimento. Nós morremos para o desconhecimento cada vez que aprendemos algo novo. Cada vez que nós aprendemos algo, morremos para aquilo, passamos a conhecer e deixamos de desconhecer aquilo que Paulo nos relata lá em uma de suas cartas, nos dizendo que o homem está destinado a morrer apenas uma vez. E é exatamente isso, morrer para o desconhecimento, porque nós caminhamos no processo de evolução a partir do conhecimento. E o conhecimento também nos leva a pensar moralmente. E pensar moralmente é pensar em nossos valores, é pensar nos valores morais que devemos cada um de nós assumir ao longo de nossas existências. E eu falava da questão da diferença entre eternidade e imortalidade. Eterno apenas Deus o é, porque Deus o é em si mesmo, Deus em si se basta. Mas todos nós que somos o efeito do amor de Deus, somos imortais. Nós, enquanto espíritos, jamais morreremos, né? Trocaremos de veste corporal, trocaremos de corpo, né? Mas a cada existência vamos assumir um novo nome, um novo corpo, mas permanecemos sendo o mesmo espírito que Deus nos evoluiu, né? Então, a partir do momento em que Deus me individualizou, o nome pouco importa. Nessa existência eu uso o nome de Costa, mas posso ter me chamado João, Joaquim, Maria, vou me chamar Setembrino, Dezembrino, 1, 2, 3 de Oliveira 4, sei lá, né? O amor de Deus nos leva a compreender que esse processo de evolução, ele passa necessariamente por essa tomada de consciência de que eu sou um ser imortal. E sendo imortal, nós vamos observar que as consequências de uma existência vão se refletir no meu futuro. Muitas vezes dentro da própria existência, mas também fora dessa existência, né? Então, cada um de nós vamos pensando que as nossas boas obras ou as nossas más obras, as nossas boas escolhas ou más escolhas, vão sempre trazer boas ou más consequências. E as escolhas são nossas. Deus é tão amor, é tão perfeito, é bondade suprema, que não apenas nos possibilita a existência e a possibilidade de melhoramento, mas também nos permite a escolha, o livre-arbítrio. Nós somos responsáveis, nós podemos escolher, mas também nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, né? Luiz, deixa eu dar uma olhadinha na outra tela aí, por favor. Beleza, ok. Então, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. E, infelizmente, na maioria das vezes, as nossas escolhas não têm sido aquelas escolhas tão boas ou tão adequadas assim, né? Na questão 785 do Livro dos Espíritos, indaga Kardec qual é o maior obstáculo ao progresso moral do homem. E a resposta ela é inexorável. A resposta é primais. Nos diz a espiritualidade de que o maior entrave que nós temos em nós, não é do outro, é nosso, né? É o orgulho e o egoísmo. Muito boa noite, Conceição Santos, lá no bairro Paraty, minha querida irmã. Grande abraço a você, a Poliana, ao seu Júlio, meu pai nesta encarnação, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Então, quando nós pensamos de que o orgulho e o egoísmo são os nossos grandes entraves no nosso desenvolvimento moral, percebemos que intelectualmente caminhamos à frente, mas ainda ficamos estacionados ou estagnados na dimensão moral.
né? Nos fala Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, que se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lição de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal. E que origem é essa de que nos fala o eminente amigo? É o orgulho e o egoísmo. É aquela história de que farinha pouca, meu pirão primeiro, eu, tudo é meu, tudo é para mim. Boa noite, Ana Paz, lá em Carnaubais. Grande abraço a você, seu esposo, suas filhas. Grande abraço a todos vocês aí de Carnaubais. Grato pela audiência. Então, pensando nesse orgulho, nesse egoísmo que nós temos, nós ainda nos sentimos a primeira e a última bolacha do pacote. Porque não precisa ser somente a última, tem que ser a primeira também. O nosso orgulho ele é tão grande, nos leva a uma condição de pura... Como é que eu posso dizer? Um termo que eu posso utilizar. De puro engano, né? Porque nos achamos maior que o outro, melhor que o outro, nós nos achamos mais do que o outro. E tudo isso vai nos fazendo enxergar o outro não como um amigo, não como um irmão, não como um companheiro de jornada, mas como um adversário. E Deus nos fez todos irmãos, provindos do mesmo Pai, da mesma origem, né? Com o mesmo propósito, que é o propósito de evolução. Vencer o orgulho e vencer o egoísmo precisa ser a nossa tarefa de todos os dias, de todos os momentos, de todas como é que eu posso dizer? As nossas ações, as nossas escolhas, né? O orgulho, nosso orgulho, ainda nos leva para uma condição bastante animalesca, ainda nos coloca numa condição bastante pesarosa e nos impede essa construção e esse seguir em frente de maneira fraterna, tal como Jesus nos ensinou. Na questão 780, também do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral. E a resposta é que, ao compreender o bem e o mal, o homem então pode usar o seu livre-arbítrio. E olha só que negócio interessante. Talvez eu não consiga fazer algo por desconhecimento, mas a partir do momento em que eu conheço e sei distinguir o que é o bem e o que é o mal, eu preciso fazer uma escolha. E aí a decisão é minha, se eu vou escolher o caminho do bem, a porta estreita, né, que muitas vezes requer de nós sacrifícios, requer de nós persistência, requer de nós suor, lágrimas, mas requer de nós uma fé no Pai e uma fé em Jesus como guia e modelo de nossas vidas forte. Ou vou escolher a porta larga, que me traz facilidades, que me dá tudo muito fácil, muito rápido, né? E aí tem um ditado bem antigo que as nossas avós diziam, de que o que fácil vem, fácil vai embora, né? E nos deixa apenas o vazio. Mas aquilo que é construído a partir do exemplo de Jesus, né, dos ensinamentos do Mestre, cada vez que nós fazemos as nossas escolhas pensando, se fosse com Jesus, como é que ele faria? E nós tomamos a nossa decisão a partir desse prisma, certamente os benefícios que virão destas escolhas serão benefícios perenes, para sempre, né? Mas se eu estou preocupado, eu tenho que arrumar um dinheiro, seja como for, pouco importa se eu tiver que pisar no pescoço de Wilson. Talvez eu arranje o dinheiro, né? Mas certamente eu não desprendi nenhum esforço para isso, ou grandes esforços, eu não vou saber valorizar, esse dinheiro vai embora. E além de tudo, além do dinheiro ir embora, ainda arrumei o inimigo. Mas, se, ao contrário, eu faço a escolha
de enxergar Luilson, eu estou usando o Luilson aqui porque está aqui do meu lado, né, o nosso companheiro, nosso operador aqui, eu faço a escolha de enxergar Luilson como o meu próximo, o meu irmão, eu reconheço a figura de Jesus na figura do meu próximo, eu vou querer o bem para ele. E certamente ele também vai querer o bem para mim. E assim vamos caminhando e evoluindo moralmente a partir daquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, entender o progresso passa também por compreender as formas de violência que vivemos diariamente. O que nos leva ao sentimento da violência, de todas as formas, e aí você abre o jornal, é violência, é morte, é assassinato, é roubo, é isso, aquilo outro. Você liga a televisão, idem. Você vai para a internet, estampa na cara a violência, de todas as formas. E aí, nós percebemos de que essa violência é produto das nossas escolhas. É o nosso orgulho ainda falando extremamente mais alto do que o nosso coração moral. Quando nós apoiamos, por exemplo, a história do bandido bom e bandido morto, quando apoiamos que alguém que tenha cometido um erro tenha que ser linchado na praça pública, eu lembro que recentemente, ainda este ano, 2 pessoas foram linchadas, uma foi amarrada no poste e espancada até a morte. E as pessoas aplaudiam. E ali, na realidade, o que está posto? Está posto o orgulho de cada um, o egoísmo de cada um daquelas pessoas, porque se compreendessem de que aquela pessoa errou, e que existem regras, existem leis, e que o erro daquela pessoa é para ser, digamos, pago, né? Pelas vias legais, e não tomarmos a justiça com as próprias mãos, nós compreendemos que o nosso orgulho ainda fala bem mais alto. Um outro ponto é que quando nós ainda somos esses seres extremamente violentos, nós ainda percebemos o quanto nós necessitamos de amadurecer espiritualmente, né? Ainda somos muito pequenos espiritualmente e tão necessitados, tão carentes desse amadurecimento que nos leva à casa do Pai. Esse amadurecimento que nos faz reconhecer que o outro errou, mas eu também erro, que eu não sou perfeito, né? É reconhecer, é reconhecer de que as limitações do outro, que eu cobro tanto que o outro seja melhor, eu mesmo não estou fazendo. É interessante observar que nós estamos sempre levando uma... Como é que eu posso dizer? Temos sempre uma fórmula do outro ser melhor. A gente sabe exatamente como é que o outro vai ser melhor. Mas eu não aplico essa fórmula para mim mesmo. E isso, certamente, também está posto o nosso orgulho à frente de tudo, né? Na questão 783, indaga Kardec se segue sempre a marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade. E aí Kardec, a espiritualidade nos responde de que o progresso regular e lento, melhor, há progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que lhe provê a transformação. E aí, nós vamos observar que o progresso ele vai acontecendo sempre, tanto intelectual quanto moral. Não é isso? Deixa eu mandar aqui um abraço para Rosilene Medeiros, que está lá em Mossoró com Irineu, se recuperando aí de uma cirurgia, mas também está nos acompanhando. Irineu, que Jesus lhe abençoe e restabeleça aí a sua saúde com brevidade. Ok? Então, esse progresso ele vai estar sempre acontecendo. Mas, se de alguma forma a humanidade resolve estagnar, dar uma parada, coisa e tal, e aí eu não vou nem pensar a nível de humanidade, vamos pensar a nível de nós, de pessoa, né? A nível de humanidade, de planeta,
nós percebemos que há alguns abalos físicos, né, que transformam, que sacodem essa humanidade e a necessidade de transformação. A gente pode pensar aí nos tsunamis, nos vulcões, nos furacões, nos incêndios. Recentemente nós tivemos agora um incêndio imenso, né, com um dano enorme lá na Califórnia, né? E aquilo também precisa ser entendido como um chamamento à nossa responsabilidade de transformação. Como é que eu estou cuidando do meio ambiente, né? De que maneira eu estou contribuindo para que as coisas estejam equilibradas. Mas há um grande abalo moral na humanidade nos últimos 2000 anos, né? Porque se até então, e aí vamos voltar um pouquinho na história, e vamos buscar lá no tempo de Moisés, onde, antes de Moisés, o povo era totalmente politeísta, então tudo era Deus. Sol era Deus, lua era Deus, tempestade era Deus, tudo era Deus. Tinha Deus da guerra, tinha até Deus da manguaça, né? Tinha até, os romanos acreditavam em Baco, Deus do vinho, é mole, né? Então tudo era Deus. E Moisés vem nos trazer a mensagem de que, peraí, só existe um Deus que é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Tudo que existe provém de Deus. E Moisés, na sua mensagem, vai nos trazer isso. Mas o povo daquela época, ainda bastante embrutecido em conhecimento intelectual e moral, né, necessitava ainda de um certo controle, né? E aí as leis mosaicas são um tanto quanto fortes e duras. E aí depois vem Jesus para confirmar aquilo que Moisés havia dito, que só existe um Deus, mas vem ampliar este conhecimento e nos mostrar que Deus é um Deus que não se vinga, é um Deus que ama, é um Deus que não castiga, é um Deus que nos dá oportunidades com responsabilidades, né? E Jesus vai nos trazer essa nova perspectiva, esse novo olhar para Deus, para o Criador. Então, Deus é a causa primeira de todas as coisas e é também a expressão máxima, o que se possa imaginar de maior, a expressão do amor, né? E essa mensagem de Jesus que vai nos mostrar que através do amor, e Jesus, quando esteve conosco, viveu cada ensinamento que nos trouxe. Cada coisa que Jesus ensinou, através das suas parábolas, através dos seus exemplos, Jesus viveu isso. Ele não saiu dizendo, vocês façam assim e eu faço do meu jeito. Não, Jesus viveu exatamente aquilo que ele ensinou. Viveu o amor na sua plenitude e nos ensinou a amar. Mas o nosso orgulho ainda nos afasta desse amor de Jesus, né? Então, a vinda de Jesus ao planeta Terra é o maior exemplo de abalo moral. Tanto é que 2000 anos depois, nós estamos aqui em diversas linhas doutrinárias, né? O protestantismo, nas suas várias denominações, dizendo que Jesus é esse modelo de amor e que representa um Deus, de que traz na sua essência a essência do Criador, né? Aí pensamos aqui os assembleanos, e um pouco importa dizer aqui denominações, porque são muitas, mas todos os evangélicos, os protestantes, trazem nessa perspectiva do Jesus amor. Os católicos idem, né? Todos os católicos trazem a figura de Jesus como esse exemplo de modelo de vida para todos nós. Nós, do Espiritismo, idem. Também nos amparamos e temos Jesus como modelo de amor e modelo de vida. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Luzimar Costa, que está lá no Irmã Lindalva, nos acompanhando aí pela live do Facebook, né? Boa noite, Luzimar, seja bem-vinda. Então, este amor que Jesus nos traz, 2000 anos depois, nós estamos ainda falando neste amor, falando em Jesus e buscando viver esse exemplo. E isto nos mostra de que, com certeza, Jesus era esse abalo moral que o planeta precisava para encontrar um caminho, né?
Boa noite, Ivaneide Costa, lá na Bernardo Vieira, aqui em Açu. Seja bem-vindo. Jesus, sempre o nosso maior amor. Verdade, Ivaneide. Né? Jesus é e precisa ser o nosso maior amor. E aí, como é que se processa o progresso? Né? Quando nós estamos falando desse progresso, calcado no exemplo de Jesus, firmado nessa proposta de amor de Deus, nós vamos ver que o resultado do esforço individual de cada um de nós constrói esse progresso da humanidade. Porque se eu faço a minha parte, se eu busco viver o amor, eu vou semear o amor ao próximo. Certamente, se eu permito ao outro, encontro no outro, no meu próximo, no meu vizinho, no meu familiar, no meu colega de trabalho, em qualquer espaço, né? Se eu trago coisas boas, certamente eu não receberei coisas más dessa pessoa, né? E essa pessoa também vai espalhar amor, e assim nós vamos criando esta grande rede. Então, o adiantamento de todos nós é esse resultado do esforço individual, mas é preciso que nós comecemos a ter esse resultado hoje, agora. Não vai, mas vocês espíritas dizem que a gente vai viver, vai reencarnar várias vezes. É verdade, então na próxima encarnação eu paro para pensar nisso. É uma bobagem que você está pensando. Por quê? Porque as consequências do que eu faço, ou que eu deixo de bom de fazer aqui, eu vou trazer na próxima encarnação, né? Então, assim, vivamos o amor hoje, progridamos moralmente hoje, façamos o melhor hoje, porque certamente amanhã nós estaremos colhendo os frutos do amor que nós vivemos hoje. E nessa perspectiva, alguns avançam rapidamente, né? No entanto, há outros que vão mais lentamente. E como é que eu posso aprender? De que maneira eu tenho espaço de aprendizagem para poder ser melhor? Olha, tem tantas formas. Os meios de comunicação obrigado, Luzimar, tá aí dando curtida aí. Muitas, obrigado. Os meios de comunicação foi parte da nossa escolha, né? Porque o que é que eu estou querendo assistir? Tem muito disso. Se a minha preferência é por aquele programa que abre lá no final da tarde, mataram não sei quantos, deram tiro não sei quantos, violência, carro virado não sei aonde, coisa e tal. Se eu tenho predileção para assistir esse tipo de coisa, então certamente alguma coisa está equivocada. Boa noite, Ednilson Torres. Um abraço a você, obrigado pela audiência. Né? Certamente, a minha escolha, eu estou buscando, semeando para mim e para quem está em meu derredor, é uma coisa parecida com aquilo que eu estou assistindo. Mas se eu ligo o rádio para ouvir uma mensagem, seja ela de que perspectiva religiosa for, não importa, né? Cada um de nós temos a escolha, o livre-arbítrio, para escolhermos aquela linha religiosa que melhor me completa, aquela que melhor me abre o entendimento, né? E não caímos na besteira, no orgulho de dizer de que não, essa religião é certa, essa aqui é errada. Se todas levam e pregam e buscam viver o amor, tendo Jesus como centro, tendo Jesus como norte, todas estão certas. Podemos diferir da maneira como compreendemos ou como fazemos as coisas, né? Por exemplo, no Espiritismo nós não temos rituais, né? Se nós pensarmos na Igreja Católica, que você tem a missa, que tem todo um ritual, no culto evangélico tem todo um ritual, né? Que tem todo um significado e tem toda uma importância. No Espiritismo nós não temos rituais, não tem casamento, não tem batizado, não tem nada disso, né? Mas temos sim a perspectiva de que Jesus é o grande norte que eu preciso seguir. E para buscar aprender, então é a escolha que eu faço. Se eu for para a internet, eu estou buscando o que na internet? O que eu estou buscando ver? Hoje em dia, infelizmente, a grande maioria das pessoas vão estar no WhatsApp, é mais para WhatsApp fofoca, né? O WhatsApp tem sido
levado só para fofoca, né? Fulano é que fala não sei quem, fulano não sei o que, coitado, e se geram verdade. Os grupos são quase terrenos de batalha, né? E cada um dos meios de comunicação, dependendo das escolhas que eu faço, eu vou promover o aprendizado necessário para o meu aprimoramento. O homem precisa progredir, mas não de forma isolada. O homem progride de maneira coletiva, porque o homem é um ser social. Ele aprende através da convivência e da experiência com o outro a evoluir. E aí nós vamos observar que essa evolução ela se dá em todos os espaços. E aí uma pergunta que se faz, mas como é que o Espiritismo pode contribuir para o progresso? O primeiro é deixando a vida futura estar velada pela dúvida, esclarecendo o que ocorre, esclarecendo o que acontece a posteriori. Se antes nós tínhamos uma ideia de que morreu, vai dormir o sono da eternidade, a doutrina espírita vem nos ensinar de que ao deixarmos o corpo nós seguimos a nossa jornada de evolução até que um dia não precisemos mais reencarnar, porque alcançamos a perfeição, né? A doutrina espírita também pode não apenas ajudar no desenvolvimento da inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos, de estimular que os homens, que as pessoas possam conviver de maneira harmônica, de maneira fraternal entre todos. E o Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias de certos pontos do futuro, em mostrar que a morte não é o fim, de que há um propósito maior de Deus, de que nós alcancemos a felicidade, né? E que a doutrina espírita também vai nos ensinar o homem, enquanto homens, a suportar as provas que precisamos viver com paciência e com resignação, né? Então, a inteligência, o progresso intelectual, ou seja, o conhecer, o ser capaz de, precisa caminhar necessariamente lado a lado com o nosso progresso moral. Precisa caminhar lado a lado com a ideia de busca dessa felicidade, mas a busca da felicidade que não está no dinheiro, não está na posse, não está na casa, na viagem, no jatinho, numa casa em Palm Beach, ou num jatinho estacionado no quintal de casa, mas precisa estar na relação de amor e de sentimentos bons que eu tenho para com o meu próximo. Que nos reconheçamos como pessoas capazes de amar, independente se alguém é preto, branco, azul, amarelo, se é um Smurf, pouco importa, se é rico, se é pobre, se mora na favela, se mora na vira solto, né? Pouco importa. Boa noite, Lucas Alexandre, lá da cidade de Lages, lá da Casa Espírita Mensageiros de Luz. Um abraço a você, meu querido, um abraço a todo o pessoal aí de Lages, ok? Então, construir essa evolução moral, ela passa necessariamente por construir o eu, não o eu egoístico, mas o eu melhor, que me desprendo da violência, da animalidade, da materialidade, me desprendo dessas coisas unicamente terrenas e olhamos e voltamos ao primeiro amor. E qual o primeiro amor? Deus, a nossa causa primeira de todas as coisas. E esta é a nossa reflexão espírita da noite de hoje. Voltamos já. Apresentando Reflexões Espíritas. Você sabe que o endereço certo da sua construção é a Conceito Material de Construção, que fica na rua Vereador José Jacó, no bairro Bela Vista. Lá você vai encontrar madeiras, ferragens, material elétrico, tintas e tudo mais que você precisa para a sua construção ou reforma com aquele precinho super camarada.
conceito material de construção. O endereço certo na hora de construir. Agora, na hora de comer aquele pãozinho gostoso, fabricado com todo carinho, com padrões de higiene, você procura a Padaria São Geraldo, fica na Avenida Senador João Câmara e tem todo um leque de ofertas para você, com o melhor preço, a qualidade inigualável. Tem ainda Restaurante São Geraldo, também na Senador João Câmara, no mesmo endereço da padaria. E lá você pode desfrutar de uma cozinha regional, nacional e até internacional. Padaria e Restaurante São Geraldo, servindo bem para lhe servir sempre. Lojão do Real. O Lojão do Real fica no centro da cidade. Você tem todas as possibilidades de comprar tudo que você precisa em miudezas, em plásticos, em brinquedos, ferramentas. Tudo mais que você precisa está no Lojão do Real. 2 lojas para bem lhe servir. Uma ao lado da Prefeitura Municipal do Açu, na Praça Pedro Velho, e outra na Rua São João, em frente à Feira Livre do Açu. Agora, minha amiga, você quer economizar de verdade? Fazer as suas compras num ambiente agradável, com aquele sorriso estampado no rosto? Procure Carvalho Supermercado. O Carvalho Supermercado é o supermercado que atende a você com comodidade, com preço baixo, com promoções, com ofertas todos os dias. Carvalho Supermercado, o endereço certo da sua economia. Fica no bairro Bela Vista e atende aos domingos. É o único supermercado que abre aos domingos. Carvalho Supermercado. Estamos apresentando Reflexões Espíritas. Muito bom, então estamos de volta, meus queridos irmãos e ouvintes, para o nosso segundo momento com notícias da Crevale, para informar que tivemos no último final de semana, na cidade de Natal, o nosso 22º ECERN, que é o Encontro das Comissões Regionais Espíritas do Rio Grande do Norte, um encontro de planejamento, de avaliação do ano de 2018 e planejamento para o ano de 2019, né? E aí já trazemos como informação de que a terceira conferência espírita do Rio Grande do Norte, que estava prevista para acontecer em Mossoró, não mais será em Mossoró, ela vai acontecer em Natal mesmo, lá no Centro de Convenções, em virtude de que em Mossoró nós tivemos questão por problema de espaço, né? Temos poucos espaços em Mossoró com capacidade para receber um grande número de pessoas e aí não havia agenda para essa data, ok? Uma outra informação é que nós teremos a nível de Crevale a nossa confraternização anual e já convidamos aí todos os subcoordenadores de área para, através do nosso grupo, né, agendarmos a melhor data para este encontro festivo e também de planejamento, para o nosso Entrevale, que acontecerá nos dias 4 e 5 de maio. Deixa eu lembrar também que nós temos as casas espíritas que são sediadas à Crevale, né? Na cidade de Macau nós temos o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que tem palestras públicas todos os sábados a partir das 20 horas. Na cidade de Caiçara do Rio do Vento, nós temos palestras públicas no último sábado de cada mês, a partir das 16 horas. Na cidade de Lages, nós temos a Casa Espírita Mensageiros de Luz, que tem palestra pública toda quinta e todo sábado, a partir das 20 horas. Em Angicos, temos a Sociedade Espírita Angicana, que tem palestra pública todo sábado, a partir das 19 horas e 30 minutos. Na cidade do Açu, nós temos o Núcleo Assistencial Espírita André Luiz, que fica no bairro São Francisco e tem palestras públicas na quarta-feira a partir das 20 horas e aos sábados a partir das 16 horas. E no centro da cidade nós temos o Centro Espírita Sementes de Amor, que tem palestras públicas às terças e sábados a partir das 20 horas, ok? Então sinta-se à vontade para participar de alguma de nossas casas, tá certo? De alguma das atividades de nossas casas.
Ok. Oi, Fátima Lúcia, lá em Pau dos Ferros. Boa noite a vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Também aí em Pau dos Ferros. Deixa eu lembrar o seguinte, que o Centro Espírita Sementes de Amor vai realizar um bazar, né? E aí gostaríamos de solicitar a você que neste final de ano vai dar aquela sacudida no guarda-roupa, né? Que tem aquelas roupas que você pode doar para auxiliar aí outras pessoas. Então pode entrar em contato com qualquer trabalhador do Centro Espírita Sementes de Amor, e eles estão recebendo roupas em bom estado. Lógico, a gente não vai doar para alguém algo que não preste, mais rasgado, esculhambado, esmulambado, né? Mas alguém que seja algo que você já não queira mais, esteja em boas condições de uso, tá certo? Você possa doar, será muito bem-vindo, ok? Agora é o nosso momento de prece, de agradecer a Deus por mais este momento. Querido Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos trazendo a mensagem consoladora de Jesus através da doutrina espírita aos corações carentes de consolação. Agradecemos, Senhor, porque nos permite a cada dia fazer escolhas para sermos pessoas melhores. Te agradecer, Pai querido, pela oportunidade da nossa existência e de cada existência, com as possibilidades para que possamos ser melhores. Agradecer, Senhor, por cada instante vivido e vivenciado por cada um de nós, na busca da felicidade que Jesus nos ensina e nos traz. Te agradecer, Mestre, por esta emissora, por seus funcionários, pela presença e pela vida do Wilson, que nos ajuda aqui nesta noite, do nosso irmão Celinho, que por 5 anos esteve conosco aqui. Agradecer que cada um deles seja abençoado com muita paz, com muita luz e com força para seguir em frente. Agradecer, Senhor, por cada ouvinte nas 2 dimensões da vida que conosco estiveram, que cada um, dentro das suas necessidades e dos seus merecimentos, possam ser acolhidos no teu coração generoso de amor. Mas, como espíritos ainda bastante imperfeitos, nós queremos te pedir, Pai querido, a tua bênção a cada um de nós, para que estejamos firmes no propósito de evoluirmos, não apenas intelectualmente, mas principalmente moralmente, que nos leva a sermos pessoas melhores e pessoas focadas na perspectiva do amor fraterno que nos conduz à tua presença, ao teu amor e à tua vivência. Obrigado, Pai, por mais um programa. Abençoa-nos hoje e para todo sempre. Bem, gente, estamos chegando ao final de mais um programa Reflexões Espíritas e prometemos voltar no próximo sábado, aqui pela sua nova 89 FM e também na live do Facebook. A todos, uma grande semana, muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos traga a certeza de que podemos ser melhores e que tenhamos a decisão de querer sermos melhores. Usemos o nosso livre-arbítrio, sejamos filhos de Deus, vivendo como filhos de Deus. Muita paz e até o próximo sábado com mais um Reflexões Espíritas. Acabamos de apresentar Reflexões Espíritas. Até o próximo programa.